Eleições municipais estão cada vez mais próximas e com elas, evidentemente, há restrições no calendário eleitoral que visam evitar o uso da máquina pública em favor dos candidatos. A Beatriz Manfredini está novamente conosco, uma data importante a partir de hoje, né, Bia? Estão proibidas as inaugurações, os pré-candidatos também não podem comparecer. Por isso mesmo, né, nós tivemos essa corrida aí para as inaugurações até ontem. O presidente Lula esteve aqui no estado de São Paulo na quinta e na sexta-feira. Ontem esteve em Osasco, também em Diadema, Campinas, Salto. Enfim, agora acabou, né, Bia? Agora, então, nós entramos numa nova fase da campanha. Queria que você trouxesse, então, as restrições. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Fast News, Bia. Obrigada, Marcelo. Pois é, a gente está hoje há exatamente 3 meses do primeiro turno, né? Que está marcado para o dia 6 de outubro. O segundo turno deve acontecer, né? Nos casos em que ocorrer, no dia 27 do mesmo mês. Então, a partir dessa data de hoje, dia 6 de julho, essa série de restrições começam, então, a valer. Como você bem disse, a gente teve ontem um dia lotado, né? Esses últimos dias lotados aí de agendas dos pré-candidatos, justamente aproveitando esse resquício de período antes das restrições. E o que não pode mais, então, a partir de agora? Os pré-candidatos não podem, por exemplo, participar de inaugurações, como você comentou, Marcelo. Eles não podem também contratar shows, por exemplo, em eventos públicos com verbas públicas. Não podem mais fazer pronunciamentos em rádios, televisões, também o nome estar ali destacado em sites, por exemplo, a não ser que seja horário eleitoral. Não podem fazer uma série ali de publicidades e propagandas fora também deste horário. Além disso, o governo federal não pode mais enviar verbas, né, de forma ali autônoma para estados e municípios, a não ser que sejam verbas que já estavam pré-colocadas, então de obras que já estão sendo feitas, né, dinheiro que já ia entrar, que já estava combinado de qualquer forma, ou também valores que entram em alguns estados de exceção, como por exemplo um estado de calamidade pública, aí a regra muda. Mas essas são as principais regras, então, que passam a valer a partir de hoje, que os pré-candidatos precisam cumprir se quiserem continuar, então, nessa tentativa de concorrer a um cargo público agora em outubro de 2024. Não são as primeiras, por exemplo, na semana passada, né, no fim de semana passado, começou uma regra de que pré-candidatos que estão na TV ou nas rádios diariamente com programas ou apresentando ou comentando não poderiam mais fazer isso. Foi o caso de um pré-candidato aqui de São Paulo, por exemplo, José Luiz da Atena, do PSDB, que teve que se afastar da televisão. E nas próximas semanas, daqui para frente, cada vez mais essas regras vão se colocando. A partir de hoje, esse conjunto, então, que a gente citou, já valendo e aí continua valendo até o fim do pleito. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Beatriz. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela, justamente aí para falar desse período importante que chegamos, 3 meses da eleição, Cristiano. Exatamente, Matos. Agora, as eleições que já estão quentes, né, no noticiário, nas articulações políticas, agora, de fato, elas vão entrando numa fase final. E com isso, como bem colocou a reportagem da Bia, há uma série de restrições, especialmente restrições que visam a impedir que haja o uso da máquina pública em favor de um determinado candidato. Então, agora, nesse momento, não podem mais as inaugurações de obra. Você vê que nos últimos dias foram dias intensos de inaugurações, justamente por isso, porque a partir de agora já não pode mais nada, há uma série de restrições com relação à publicidade institucional, enfim, tudo isso para resguardar que o processo eleitoral possa ser o mais paritário e igualitário possível.